Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre um prazer renovado nós retornarmos a esta casa espírita, a esta e tantas outras, as quais nós temos a grata oportunidade de sermos convidados para falarmos um pouquinho sobre um tema doutrinário espírita, e nos lembrando sempre de que Kardec foi o maior divulgador da doutrina espírita e o maior incentivador também da divulgação dessa doutrina que eu considero libertadora. Libertadora de consciências, não libertadora de homens, mas sim de consciências. Porque se nós formos observar e fazer uma análise da história da humanidade e trazermos essa análise para os dias atuais, nós vamos perceber que vivemos hoje numa escravidão, num sistema ainda escravagista. Uma escravidão um tanto quanto diferente da escravidão de 300 anos atrás, que era identificável, que era visível a todos nós. Hoje, a escravidão a que todos nós, ou melhor dizendo, a maioria das pessoas estão submetidas, é a escravidão das consciências. Ela é muito diferente da escravidão do passado, que se limitava a cercear os direitos e as liberdades dos homens e das mulheres de epiderme negra. A escravidão dos dias atuais é aquela escravidão que nos reprime, que nos impulsiona a um automatismo, a fim de que nós façamos tudo aquilo que a sociedade e as pessoas que nos cercam espera que nós façamos. E muitas vezes não temos vontade, não temos escolha e nos submetemos a essa condução compulsória da maioria. E para muitos isso é até interessante, porque não tem a obrigação de fazer uma reflexão, de raciocinar, de tirar conclusões com relação àquilo que é adequado ou inadequado, daquilo que é certo ou errado, conclusões das suas escolhas. Então, verificamos que muitos acabam conduzindo as suas vidas fazendo aquilo que as pessoas esperam que eles façam, mas que na realidade eles não gostariam de fazer. Ou seja, somos pessoas e muitas delas nos constituímos em pessoas que não condizem realmente com a nossa personalidade, porque nos apresentamos na intimidade do nosso lar de uma forma, mas quando nós saímos das fronteiras do nosso recinto doméstico, nós nos apresentamos de forma diversa, de forma diferente. Nós então apresentamos duas personalidades muito distintas e muito determinadas. A personalidade exterior e a personalidade interior, a personalidade doméstica e a personalidade social e profissional. E isso, evidentemente, não poderia acontecer sem um reflexo negativo, evidentemente, porque nós vamos perdendo com isso a nossa identidade. E perdendo a nossa identidade, nós vamos nos desestruturando emocionalmente. Muitos desequilíbrios hoje
psíquicos, emocionais, tem lá a sua causa nessa questão da falta de identidade. Porque nos permitimos, através do nosso livre-arbítrio e da nossa própria escolha, a sermos tangidos pela maioria dominante. E nós temos aí os nossos meios de comunicação, que são o maior exemplo disso. Temos aí a própria sociedade a nos influenciar. E onde entra a doutrina espírita? Iniciamos falando nela. A doutrina espírita, ela não veio para libertar os homens propriamente dito. Ela não veio para curar as mazelas físicas apenas. Ela veio sim para trazer esclarecimento a todos nós. E através do esclarecimento que a doutrina espírita é capaz de trazer através dos seus princípios, nós vamos sim adquirindo os instrumentos necessários para que nós próprios, com o nosso próprio esforço e, portanto, com a nossa virtude, consigamos resolver as questões da vida, do mundo, do dia a dia, das nossas dificuldades que são próprias da vida. Nós estamos aqui todos, o bem sabemos, com um propósito. Não estamos aqui para um divertimento, para um passeio, nós estamos aqui para a realização de uma tarefa. E cada um de nós tem a sua tarefa pessoal própria e intransferível, sobretudo intransferível. E é exatamente nesse viés que a doutrina espírita vem em nosso amparo e em nosso socorro, para nos dar a sustentação e o esclarecimento necessário para que possamos todos caminhar com um pouco mais de segurança e com um pouco mais de lucidez. Lucidez tão ausente nos dias atuais. Então, muitas vezes nós não conseguimos compreender as dificuldades da vida, sejam elas no campo emocional, profissional, afetivo, no campo financeiro, econômico. Nós não conseguimos compreender e não conseguimos aceitar muito essas nossas dificuldades, mas nós também bem sabemos, lá no fundo do nosso âmago, que toda a dor educa, e é uma realidade. A dor é a maior escola. A dor educa, nós sempre saímos depois de uma dificuldade, mais ou menos severa, fortalecidos, com mais experiência e mais preparados para os enfrentamentos posteriores, os enfrentamentos futuros. Aquelas pessoas que já atingiram uma idade um pouco mais elevada, já passaram dos 60 anos, elas são mais equilibradas, são mais sensíveis porque tiveram mais experiências na vida, porque passaram por mais provações, porque tiveram mais confrontos com a verdade da vida e por isso mesmo amealharam mais preparo para os enfrentamentos futuros. E nós aqui estamos todos atravessando a experiência da vida. E temos e podemos nos valer dos princípios que a doutrina espírita nos traz, porque nos conecta ao alto, nos conecta com a espiritualidade, com aqueles que nos antecederam na pátria espiritual, nos conectam com o Criador, com Deus. E isso, felizmente, não é privativo da nossa doutrina, essa a qual nós abraçamos, porque todas aquelas que têm a mesma finalidade de acolher o ser
humano em aflição, em dúvidas severas e cruéis. Toda religião, toda filosofia que abre as suas portas e que tem os seus colaboradores prontos a abraçar afetivamente as pessoas que lá acorrem, toda ela é extremamente válida e útil, sobretudo neste período de vácuo sentimental e emocional que todos nós vivemos. Nós sentimos aqui os reflexos das guerras que acontecem do outro lado do planeta Terra, porque estamos todos mergulhados numa energia, nos fluidos eletromagnéticos que pairam sobre o globo terrestre. Evidentemente, nós, nos nossos grupos, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa cidade e assim por diante, crescentemente, nós fazemos sim os nossos ambientes e constituímos a nossa aura magnética, eletromagnética própria. Mas ocorre que nós vivemos num mundo de interdependência e existe a influência de um meio sobre o outro e vice-versa. Na medida em que nós nos fortalecemos dentro do nosso lar, que é a célula, é o nascedouro, é a partir dele, do lar, da família, que tudo se desenvolve, nós somos capazes sim de nos tornarmos construtores da vida, construtores de um futuro muito melhor. Somos capazes sim de influenciar o que está acontecendo lá do outro lado, pela energia que formos capazes de emanar. O pensamento já não é mais segredo para a ciência e basta nos socorrermos da física quântica. O pensamento viaja no tempo e no espaço de forma ilimitada. E é exatamente através dele, do pensamento, esse condutor de energia extraordinária, que nós temos a capacidade de influenciar alguém que esteja ao nosso lado, algumas pessoas, e essas, por sua vez, nos percebendo através do exemplo, que é o que de fato ensina e consolida o aprendizado, serão capazes de multiplicar, de passar adiante aquilo que perceberam, que ouviram de nós. Então, essa questão da doutrina espírita, que nos faz enxergar todos nós como verdadeiros irmãos que somos, nos dá a oportunidade de estender a mão para qualquer pessoa, para qualquer filosofia, de uma forma muito tranquila. Porque nós vamos verificar que aqueles grandes benfeitores da humanidade, aquelas pessoas, homens e mulheres que se entregaram à fraternidade, à solidariedade, ao socorro humano, essas mentes universalistas, nenhuma delas que tenha passado pela Terra, e algumas ainda encarnadas na Terra, perguntava qual era a opção política, religiosa, filosófica de quem quer que seja. Madre Teresa no catolicismo, Chico Xavier no espiritismo, os grandes profetas da antiguidade, eles apenas falavam e pregavam de uma forma igual. Falavam todos a mesma coisa, o mesmo idioma, de formas diferentes, mas todos em uníssono falavam a mesma coisa.
E são esses baluartes do exemplo humano que nós temos que ter em foco, porque todos eles eram muito simples no falar, eram muito simples no trajar, tinham as suas vidas também muito simplificadas. E hoje nós nos envolvemos nas amarras do materialismo de uma tal forma que nos tornamos escravos de tudo aquilo que nós construímos para que pudesse nos servir. E passamos com isso servindo ao que amealhamos para que pudéssemos ser servidos por esses objetos. De uma forma absolutamente irracional, porque no momento em que deixarmos o plano terreno, daqui a pouco, daqui a 50, 60, 70 anos para os mais jovens, é daqui a pouco, porque o que é 100 anos ante toda uma eternidade? É apenas um sopro, é um instante, é um sonho ágil e rápido. Quando nós nos apresentarmos, nós só iremos levar aquilo que podemos carregar conosco, nada mais. Todo o resto fica. E o que nós podemos carregar conosco são apenas 3 elementos que constituem o nosso ser integral. São os nossos pensamentos, que decorrem da nossa capacidade de raciocinar, que não emana do cérebro, emana de nós, espíritos, enquanto somos espíritos, e o somos. O segundo elemento, que são os nossos sentimentos, e o terceiro, a nossa individualidade. Então, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com a nossa individualidade, nós continuaremos sendo lá exatamente iguais ao que somos aqui no plano terreno. Nem melhor, nem pior. Todos sujeitos ainda à evolução, ao progresso, tal qual ocorre no reino animal, no reino vegetal, com o próprio planeta Terra, todos sujeitos à evolução. E esses 3 elementos são todos invisíveis e intangíveis por todos nós. Por isso mesmo podem ser levados por nós. Serão eles, sobretudo, os nossos pensamentos e os nossos atos que praticamos e também os atos que não praticamos, mas que deveríamos ter praticado aqui na Terra, porque também nos equivocamos pela omissão, são eles que constituirão a nossa credencial de vida, a nossa credencial de passagem para o plano espiritual. E o fato de nós educarmos os nossos pensamentos, desde logo, desde agora, é fundamental, porque somos também nós conduzidos pelos nossos hábitos. Todos nós também estamos restritos aos nossos hábitos, aqueles hábitos que nós próprios criamos para nós mesmos. Vejam, hoje o pessimismo abate um número indefinível de pessoas e o pessimismo vai corroendo intimamente todos aqueles que têm essa forma de enxergar a vida, o mundo e as pessoas. Somos todos acolhidos mais cedo ou mais tarde por uma crítica a alguém, por uma visão pessimista de uma determinada situação, e afinal de contas, toda a realidade tem pelo menos 2 formas
de se ver. Pelo menos duas. Me ocorreu aqui uma história muito interessante, que eu vou abrir um parênteses para contar. Havia uma grande obra de uma pedreira em que os homens detonavam as rochas e elas tinham que ser transportadas, rochas imensas, de um determinado lugar para outro. E eles tinham aqueles carrinhos de mão mais estruturados, maiores, e faziam o trânsito de um lado para o outro com essas grandes rochas. E um psicoterapeuta pegou uma prancheta, uma caneta e foi fazer uma pesquisa naquele canteiro de obras. Ele interceptou o primeiro trabalhador e perguntou a ele: o que você está fazendo? E ele, revoltado, respondeu para ele: você não está vendo? Você é cego? Eu estou carregando pedras. Me dá licença que eu não posso perder mais tempo, porque eu ganho por hora. E prosseguiu empurrando o carrinho. Ele interceptou o segundo trabalhador, perguntou a mesma coisa para ele: o que você está fazendo, meu amigo? Eu estou carregando essas pedras aqui, eu não aguento mais, eu estou exausto, não suporto mais essa vida, eu não tenho paciência nem de lhe ouvir. Pegou o seu carrinho, empurrou e desapareceu. O terceiro foi interceptado da mesma forma por esse psicoterapeuta que anotava todas as respostas, e ele formulou exatamente a mesma pergunta: meu amigo, o que você está fazendo? Aí vira esse terceiro trabalhador a ele, olha bem fixamente no semblante do profissional, do psicoterapeuta, e diz: você não está vendo, meu amigo? Eu estou construindo aquela catedral. Olha como ela está ficando linda. E quando ela for construída, eu pretendo trazer aqui os meus netos e dizer a eles, eu já aposentado: vejam só, o vovô ajudou a construir esta catedral, que poderá lhe acolher. Então vejam, a mesma situação. Os três trabalhadores faziam exatamente a mesma coisa, mas o que diferenciava o trabalho em si era a visão de cada um deles. Então nós podemos perfeitamente deslocar a nossa visão, que está por hábito direcionada ao pessimismo, e trazê-las direcionando-a ao otimismo. É uma transição, é uma passagem fácil? Não, não é fácil. É difícil, porque nós, muitas vezes, estamos vivenciando essa mesma situação por anos, por décadas. Mas tudo aquilo que é grande é difícil de ser conquistado. A dificuldade na realização e na consumação da tarefa, ela é sempre compatível com o resultado daquele trabalho. É o efeito da causa. A causa foi suada, o efeito será compatível, terá a mesma dimensão. E nós nos achamos tão pequenos nesse mundo, porque nós vemos tanta mazela, nós vemos tantas injustiças intituladas de justiça, nós vemos tantas desigualdades e nos tornamos tão impotentes diante de uma realidade esmagadora, mas também nos enganamos, porque nós somos grandiosos. Cada um de nós tem a capacidade de transformar um número
considerável de pessoas, porque nós somos intimamente tão grandes quanto o universo. E Deus nos criou dessa forma, o Criador nos apresentou dessa forma, porque nós trazemos todo o exemplo, toda a magnitude do macrocosmo em nós, no nosso corpo denso, no nosso microcosmo. Todos os bilhões e bilhões de planetas, todos os milhões de galáxias que existem estão exemplificados também na nossa matéria densa. Nós temos bilhões, por exemplo, de neurônios, células nervosas que nos ensejam a vida. Toda essa magnitude do macro está no micro, não por acaso. Nós precisamos raciocinar para podermos conhecer a nossa potencialidade. E ainda que ninguém nos observe, ainda que ninguém nos considere, ainda que ninguém nos perceba, nós temos que ser suficientes para nós mesmos. Nos tornaremos felizes por estarmos cumprindo o nosso dever aqui na Terra, de sermos um pouco mais, por exemplo, tolerantes em meio à intolerância ignóbil que graça o nosso meio, a nossa sociedade. As pessoas se confrontam porque alguém desviou seu carro e fechou um outro que estava ao seu lado. Vejam o nível de intolerância que seres que raciocinam têm a capacidade de chegar. E isso é bom que nós possamos considerar para que nos tornemos multiplicadores dessa ideia da fraternidade, da tolerância, da solidariedade, do acolhimento, porque não há outra forma de sermos felizes se nós não praticarmos esses atos que gerarão felicidade íntima e verdadeira, sólida e perene a todos nós. E disse em algum momento que tudo começa na família. Todos os nossos hábitos, a forma como nós tratamos, toleramos, suportamos, agimos com as pessoas lá fora, tem a sua origem nas relações familiares, porque a família é um grande laboratório. A família é o laboratório, sobretudo, do amor. Porque o amor em que Jesus nos transmitiu não é o amor apenas do pai com relação ao filho, do irmão com relação ao irmão, à esposa, é o amor universal, é aquele amor em que nós não podemos fazer aos outros aquilo que não queremos que façam a nós e que nós esperamos que façam por nós aquilo que nós possamos fazer para alguém. Esse é o amor. Nós não precisamos conviver, nós não precisamos ter um sentimento próprio. É o respeito. É exatamente nós agirmos com as pessoas da forma como gostaríamos que elas agissem conosco. É apenas isso. E isso começa exatamente no lar. Mas nós nos deparamos com situações muitas vezes assustadoras. Nós nos deparamos com conflitos diários que vêm pela mídia. Nós nos deparamos em relações de divórcio, por exemplo. Eu
atuo na área jurídica, em que muitas vezes os filhos de ambos, os cônjuges, se tornam verdadeiros instrumentos de confronto. Os cônjuges utilizam os seus próprios filhos para atingir aos outros, uns aos outros. E como vai se desenvolver a personalidade, o caráter de uma criança, de um adolescente que vive num ambiente como esse? E muitas vezes as pessoas fazem inconscientemente, involuntariamente, porque não compreendem o caráter negativo, vicioso e devastador de determinadas atitudes. Nós temos a grande oportunidade, eu repito e preciso repetir, de nos tornarmos mais solidários, fazermos leituras edificantes, por exemplo, a abrirmos um livro em que é sempre distribuído aqui, é um incentivo para os que vêm à primeira vez, literatura tão vasta, literatura espírita, e cada um vai ler aquele estilo que for compatível consigo mesmo, com o seu momento. E se não for um livro da doutrina espírita, que seja um livro evangélico, católico, não importa, mas que nós possamos sair desta nuvem, desta nódoa destrutiva de uma impressão de que o mundo está totalmente perdido e que é uma questão de pouco tempo para que a sociedade realmente experimente a derrocada. Essa não é a verdade, porque existem pessoas hoje, mais do que nunca, pelo mundo afora, um contingente de pessoas fazendo muito mais o bem do que procurando fazer o mal aos demais. Nós nunca vimos tantas instituições filantrópicas, de acolhimento, como hoje. No século XIX, uma creche era extremamente rara. As pessoas há pouco tempo colocavam os seus filhos na roda para que fossem adotados anonimamente. Hoje, nós temos instituições para tudo. Até para as pessoas que ficam com uma moléstia mais grave, existem ONGs especializadas. E vez por outra acontece um problema pontual com uma ou com outra, mas o que é um problema pontual em uma instituição, 2 ou 3 antes, as milhares que existem? Vejam, é sempre assim porque isso é da vida. Isso vai acontecer porque é da estrutura do ser humano, é da estrutura do homem. Alguns se infiltram para se privilegiarem, levarem algum tipo de vantagem. Mas sempre a grande massa, a grande maioria, vai fazer a seleção natural. Aqueles serão afastados de uma forma ou de outra. Então não tomemos a minoria como se ela representasse aquela realidade, aquele fato, aquela verdade. Não tomemos a minoria pela maioria, porque no momento que nós nos basearmos na minoria, nós vamos nos desestimular para a vida. Nós vamos perder a vontade de fazer o bem, porque a sensação do caos é a pior sensação que pode existir em qualquer sociedade, em qualquer país, porque é exatamente através do caos ou da sensação do caos
que a desordem, que o desgoverno se instala. Então não deixemos a sensação do caos se instalar em nós, em nosso mundo íntimo, para que nós não nos desanimemos a sermos construtores de um mundo melhor a partir daquilo que aqueles que nos amam aqui e, sobretudo, na espiritualidade, esperam que nós façamos. Existem muitas pessoas, existem, no sentido de persona, muitos espíritos que nos antecederam, os nossos pais, todos aqueles que nos antecederam no mundo espiritual, que torcem por nós, que na medida do possível nos ajudam a acertar mais do que errar. Errar continuaremos, mas nós precisamos acertar mais do que errar, porque a vida é uma balança e a balança positiva, o lado positivo, tem que pender mais do que o negativo. E eles estão na expectativa de nos receber no mundo espiritual e por isso torcem por nós. E nos aguardam. E quando nós chegarmos, precisamos chegar com um sorriso no rosto, pelo menos com um sentido de dever cumprido, ainda que seja parcial, mas um sentido de dever cumprido. Isso é fundamental. Então a mensagem era essa, era de um otimismo, é uma mensagem de uma esperança num mundo melhor que já estamos vivendo. Obrigado, boa noite e um passe magnético excelente a todos.